Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa segunda aula sobre modulação digital. Hoje falaremos sobre mais um pedaço do conversor analógico e digital, que é a parte de quantização. Então, vamos lá. Falando então sobre quantização, em telecomunicações, quantização é o processo de dividirmos um intervalo infinito porque geralmente esse intervalo é definido no domínio dos números reais. Então, ainda que seja entre dois limites finitos, esse intervalo ele é infinito. Então, quantizar é pegar esse intervalo original, dividir em m partições. E a cada número que caiba dentro de uma das partições, a gente atribui um único número a esse valor. Então, um exemplo, digamos aqui que eu tenho um número genérico qualquer x e ele fica entre os valores x1 e x2, ou seja, ele pertence à partição P1. Então, não importa que número x seja esse, só importa que ele pertença à partição P1, ele vai ganhar um número. Se chegar um outro número que também pertence à partição P1, ainda que seja um número diferente do primeiro, vai receber o mesmo valor. Então, vou entrar em mais detalhes um pouquinho para frente. Então, o valor quantizado, xq, tá? Esse quezinho de quantizado, costuma ser o valor médio entre os limites. Então, nesse exemplo que eu dei, de P1, de um número que pertence à partição P1, seria a média entre x1 e x2. Então, por exemplo, essa média é x1 mais x2 dividido por 2. Então, qualquer número que pertença a P1 receberia na saída do bloco de quantização a média x1 mais x2 dividido por 2. Mas tem várias formas da gente atribuir um número fixo. Uma outra forma, que é a que a gente vai utilizar mais em CAD, é atribuir um índice. Então, a partição P0, o índice é 0. Partição P1, o índice é 1. A partição Pm-1 é m-1. E por que para m partições está indo de P0 até Pm-1? Porque justamente de 0 até m-1, a gente tem m partições. Tá? E note que os limites que definem uma partição, a gente vê que vai de x0 até o xm. Então, para m partições, a gente tem m mais 1 limites. Ok? Então, indo de 0 até m. E a gente diz que quando as partições têm mesmo tamanho, ou a distância entre as partições é a mesma, e essa distância entre as partições a gente chama de passo de quantização, a gente atribui a letra D a ele. Quando esse passo de quantização é constante, a gente diz que a quantização ela é linear e uniforme. E é esse tipo de quantização que a gente vai ver em CAD. Os outros tipos de quantização a gente não vai ver. Está fora do escopo, mas se você quiser que eu faça um vídeo sobre outros tipos de quantização, se ainda não fez, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha e escreve aí embaixo nos comentários que você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre outros tipos de quantização. A definição formal de quantização é dada como seja I igual a um intervalo que vai de x0 até xm, esse é o nosso intervalo de quantização. Dado uma entrada x, nós temos que o índice de quantização k para a entrada x, ele pertence aos números naturais. O que isso quer dizer? Ele é não negativo e inteiro, vai de 0 até mais infinito. E ele é dado a partir dessa conta. X, que é o valor original, menos x0, que é o limite inferior do intervalo de quantização, dividido por D, que é o passo de quantização.
onde D é dado por xm, que é o limite superior do intervalo, menos x0, que é o limite inferior do intervalo, dividido por m, que é o número de partições. Então, esse é o passo de quantização. Além disso, o resultado dessa conta, dessa fração, a gente submete ao operador FLOR, que em português, traduzindo, significa chão. E essa operação nada mais é do que pegarmos um número inteiro logo antes da vírgula. Diferente do processo de arredondar, a operação FLOR, ela pega um número inteiro mais próximo de zero. O que isso quer dizer? Se a gente tiver um número, por exemplo, 3, alguma coisa, independente do que seja esse alguma coisa, o FLOR de 3, alguma coisa é 3. Então, 3,1, FLOR disso, 3. 3,5, FLOR disso, 3 também. 3,999999, FLOR disso, 3 também. Beleza? Beleza! Para os casos em que o x, a entrada, o valor original, está fora do intervalo de quantização, nós temos duas possibilidades. Primeira possibilidade é ficar menor do que o x0. Então, ele está fora pela esquerda. Isso significa que o índice que será atribuído para essa entrada é zero. O outro efeito é quando o x, o valor original, ele está fora do intervalo de quantização pela direita, ou seja, é maior do que xm. Nesse caso, atribuímos o índice m-1. Uma outra maneira de entendermos essa definição é dividindo o intervalo I em m partições de mesmo tamanho. Lembrando que estamos falando da quantização linear e uniforme. Então, para uma determinada partição PK, P de índice K, o limite inferior aberto no limite inferior é x de K, onde ele é dado por x0 mais K vezes D. O limite superior da partição PK é o x de K mais 1. Diferente do limite inferior, o limite superior é fechado. Em outras palavras, se você entra com um valor x e ele é igual ao limite inferior de uma partição, então, na verdade, ele faz parte da partição anterior. Por exemplo, xk igual a 2, xk mais 1 igual a 3. Entrou. Você tem lá a entrada 2, ela não pertence a esse intervalo. Vai pertencer ao intervalo anterior. Por exemplo, entre 1 e 2. Ok? Nos exemplos, isso vai ficar mais claro. E é muito comum que o número de partições seja uma potência inteira de 2. Por quê? Porque o que é muito comum no sistema de comunicações é atribuirmos para cada amostra quantizada um índice em bits, né? Então, um número binário. Então, cada amostra recebe n bits para ser representada. Então, 2 elevado ao número de bits vai dar um número de partições. Um primeiro exemplo, para a gente entender um pouco como é que faz isso, tá aqui, nosso exemplo 1, que é determine os índices de quantização para cada elemento da sequência y, e essa sequência tem 4 números, menos 4, 2,5, 8 e 12. Para i entre 0 e 10, n igual a 2 bits, ou seja, cada amostra vai receber um índice num número binário representado por 2 bits. Como n é igual a 2, m vai ser igual a 2 elevado a 2, que é igual a 4 partições. Então, a gente precisa dividir o nosso intervalo i em 4 partições, usando aquela ideia que pk é igual a xk até xk mais 1. A gente vê aqui, ó, xk, esse primeiro é x igual a 0,
que é o próprio x0, que é 0. O nosso passo de quantização D é dado por limite superior menos limite inferior, 10 menos 0, 10, dividido por m, que é igual a 4. Então, 10 dividido por 4, 2,5. Então, o x1, que ficaria aqui, é o x0 mais d, 0 mais 2,5. No P1, é o próprio x1 até o x2. Quem é x2? É o índice anterior mais d de novo, que vai dar 5. x2 até x3. Quem é x3? É o x2 mais d, vai dar 7,5. E, por fim, de x3 até x4, que é 7,5, até 7,5 mais 2,5, que é 10. Colocando, então, o intervalo i num segmento de reta entre 0 e 10, fica simples a gente entender que para dividir em 4 partições de mesmo tamanho, só a gente divide o intervalo na metade e cada metade na metade de novo. E agora, atribuindo aqueles 4 valores do exemplo em cada partição. Então, vamos lá. Menos 4, ele está fora do intervalo i pela esquerda, ou seja, ele é menor do que 0. Isso significa que o índice atribuído a ele é o índice da partição 0, que é 0 em binário com 2 bits, 0, 0. 2,5, como é o limite superior da partição P0, significa que ele está dentro dela. Lembra? É fechado no limite superior, aberto no limite inferior. Então, o índice dele também vai ser 0, 0 em binário. 8, como está entre 7,5 e 10, faz parte de P3, ou seja, o índice dele na base 10 é 3, em binário com 2 bits, 1, 1. Por fim, temos o número 12, que está fora do intervalo i pela direita, porque 12 é maior do que 10, ou seja, recebe também o índice 1, 1, que significa 3 na base 10. Não tem problema, num exemplo, terem partições que não foram atribuídas a ninguém. Isso, no caso, tivemos 4 valores diferentes sendo atribuídos ao bloco de quantização. Um sinal de voz, por exemplo, no mínimo, tem uma frequência de amostragem de 8.000 amostras por segundo. Ou seja, em 1 segundo de voz, de áudio, teria 8.000 números sendo quantizados. Então, não vai faltar os intervalos para serem atribuídos, né? As partições para serem atribuídas aos valores. Fica tranquilo. Um outro exemplo, agora graficamente, temos uma entrada que já foi amostrada, tá? Então esse sinal ele já passou pelo bloco de amostragem e agora o exercício pede para que seja feito um gráfico com os índices de quantização, não com as amostras quantizadas. Qual é a diferença? Um gráfico com os índices de quantização vão conter valores naturais, então entre 0 e m-1. É diferente do valor quantizado, lembra? Que costuma ser o valor médio de uma partição. Então aqui vai ser o gráfico com os índices. Ok? Então aqui temos 9 amostras, tá? Do tempo em amostras de 0 até 8 amostras. Então o intervalo de quantização é entre -4 e 4, usando 3 bits para amostrar. Ou seja, m é igual a 2 elevado a 3, são 8 partições. Pensando daquela maneira, né, com o pk ficando entre xk e x de k mais 1, temos que x0 é o limite inferior, -4. Como o nosso d ele vai ser igual a 1, como é que a gente chega nesse 1? 4, limite superior, menos 4, vai dar 4 mais 4, que é igual a 8, dividido pelo número de partições, que também é 8, 8 dividido por 8 dá
1. Então, o passo de quantização é igual a 1. Com isso, a gente tem que o x de k mais 1, né? O x de 1 é igual a x0 mais 1. O x2 é o x1 mais 1. Assim por diante, até chegarmos ao x8, que é o x7 mais 1, que é igual a 4. Então, x0 é o limite inferior de i, x8 é o limite superior de i. Espresso macchiato caldo. Decaffeinato bollente e poca schiuma. Molto lungo, tiepido in tazza grande. Caffè d'orzo macchiato freddo, doppio zucchero. Olhando, então, o nosso intervalo de quantização em cima de uma reta, fica mais fácil para você e também fica mais fácil para mim. Como é que a gente faz? Ou pensa, né, em pegar o intervalo de menos 4 até 4. Como são 8 partições, primeiro a gente divide em 2, cada uma em 2, depois cada uma delas em 2 de novo. E vamos ter as 8 partições. Ou usa a ideia do passo de quantização. A gente já viu que D é igual a 1. Então, menos 4 mais 1, menos 3, mais 1, menos 2, e assim até o 4. Então, a gente pode considerar, para ficar mais rápido da gente fazer a nossa quantização, imaginar que o nosso gráfico ele dá origem a uma sequência. E essa sequência é a sequência S. Como é que a gente chega nessa sequência? Voltando aqui para o nosso gráfico, a gente olha aqui a escala, de 0 até 5, vai 0, 1, 2, 3, 4, 5. A amostra 0 é igual a 0, a amostra 1 igual a 1, a amostra 2 igual a 2, a amostra 3 igual a 3, a amostra 4 igual a 4, a amostra 5 igual a 5, opa, não, a amostra 5 igual a 2, a amostra 6 igual a 0, a amostra 7 igual a menos 2, a amostra 8 igual a menos 4. Então, isso dá origem à nossa sequência 0, 1, 2, 3, 4, 2, 0, menos 2, menos 4. Agora aqui, ó, olhando para essas partições, a gente vai encaixando. O valor 0, ó, faz parte da partição P3. Lembra que quando cai em cima dos limites de uma partição, pertence à partição de trás, com exceção do P0 e do P7, que vai depender do valor que você está, né? Então, o valor 0, partição 3. Valor 1, partição 4. Valor 2, partição 5. Valor 3, partição 6. Valor 4, partição 7. E agora continua. Ó. Valor 2, partição 5. Valor 0, partição 3. Valor menos 2, partição 1. Valor menos 4, partição 0. Então, aqui está a sequência de índices na base 10. Mas a gente precisa agora da sequência equivalente a essa, só que na base 2. Só que no exemplo anterior, a gente estava usando 2 bits por amostra. Agora a gente está usando 3 bits por amostra. Então, 3 vira 0, 1, 1. 4 vira 1, 0, 0. 5 vira 1, 0, 1. 6, 1, 0, 0. 7, 1, 1, 1. 5, 1, 0, 1. 3, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0. Beleza? Joinha? Beleza! Graficamente, então, ficamos com esse formato. Nesse nosso exemplo, a gente não viu o efeito, né, da saturação, mas a gente verá em outros vídeos, né, quando a gente for falar de um sistema completo. Fica tranquilo, acalma o seu coração, porque você verá muitos exemplos com overload.
Aipinzinho com café, ó, delícia. O último assunto que a gente vai falar nessa aula sobre quantização é o erro de quantização, que é um efeito indesejado, porém ele é inevitável, porque é justamente a diferença algébrica entre o valor original, x, e o valor quantizado, xq. E esse valor quantizado geralmente é o valor médio, tá? O valor central da partição que foi atribuída ao valor original x. Então, um exemplo disso, lá no nosso exemplo 2, tá? Que foi o exemplo que a gente acabou de ver, a amostra 5 é x5 igual a 2. O valor que seria o valor atribuído a ele, o valor quantizado, é o valor médio dos limites da partição que foi atribuída a ele. Que partição é essa? É a partição com os limites 2 e 1. Qual é o valor médio? 2 mais 1 dividido por 2, que é igual a 1,5. E o erro de quantização é 2 menos 1,5, que dá 0,5. Existem várias formas de se lidar com o erro de quantização a nível de projeto. Como é que controla esse erro de quantização, esse erro médio, né, de quantização. E geralmente, quanto mais bits é atribuído para uma amostra, menor é o erro de quantização. E existem várias estratégias, porque um erro de quantização para amostras pequenas vai ter efeito diferente do erro de quantização para amostras grandes. A gente fala de quantização linear. Então, existe, e que inclusive é mais usada, é a quantização não linear. Lei Mi e Lei A de quantização para sinais de áudio e tantas formas de se fazer essa quantização. Mas, como eu falei, está fora do escopo da nossa aula de CAD para o ensino técnico em telecomunicações do Cefet Nova Iguaçu, mas, se você quiser, escreve aí nos comentários, aí embaixo. Just do it! Que eu vou ter um prazer em fazer um vídeo sobre tipos de quantização. Então, já dando cena dos próximos capítulos, nossa próxima aula será sobre codificação. Esse é o fim, então, da nossa segunda aula, que foi sobre quantização. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.